Olá, meus caros amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Fontes e vocês estão no Horário Cinema. Já estava querendo fazer esse vídeo há um tempo para falar para vocês a minha frustração de como um dos vilões mais emblemáticos do cinema acabou ou sendo esquecido ou não recebendo a devida importância que merecia. E gente, eu vou ter que falar alguns spoilers do filme, então se você ainda não viu o Labirinto do Fauno, não assista esse vídeo. Então chega de enrolação, fica por dentro que é só me acompanhar. Quando pensamos em um Labirinto do Fauno, provavelmente a primeira imagem que nos vem à cabeça é da protagonista, a Ofélia, ou do próprio Fauno, ou do Homem Pálido, aquele monstro do segundo desafio com os olhos nas mãos. Mas eu acho um crime que ninguém fale sobre o Capitão Vidal, pois ainda que as criaturas retratadas no filme tenham um visual mais macabro devido a um ótimo trabalho de maquiagem e efeitos práticos, elas parecem os Teletubbies comparado à figura desalmada que representa o Capitão Vidal. E não se engane pela aparência elegante, pelo jeito educado ou pelo ótimo gosto por música. Esse cara é com todas as letras um dos vilões mais cruéis e sádicos que o cinema já nos presenteou. E eu poderia gastar o vídeo inteiro elogiando a ótima performance do ator Sérgio Lopes. Mas eu gostaria de ir um pouco mais além e explicar para vocês do porquê que esse vilão deveria ser tão temido, reconhecido e principalmente odiado. Bom, quando é apresentado na história, vemos que ele não é a figura mais simpática do mundo. Um homem de poucas palavras, frio, rigoroso e que parece não saber se comportar como um ser humano normal ao ser incapaz de demonstrar afeto após ver a filha pela primeira vez, justamente por ela não ser a sua filha biológica. Por isso que nós nos sentimos exatamente como a Ofélia nessa hora, inseguros, apreensivos, e levando em consideração o quão bem a mãe da Ofélia o havia descrito logo no começo do filme, que ele é um homem nobre lutando por uma causa justa e que ele havia feito muito por elas, você acredita de verdade na palavra dela e que aquela primeira impressão foi apenas equivocada. Mas logo depois nós recebemos um belo de um soco no estômago ao constatar que esse sujeito não tem nada de nobre e que suas ações são movidas por nada mais que um enorme abuso de autoridade e preconceito com os menos favorecidos, sendo capaz de convencer a si mesmo de que cada impulso hostil, maldoso ou cruel é plenamente justificável, ainda conseguindo sair impune devido à sua alta patente. Ele nem ao menos parece ter um objetivo muito bem definido. Durante uma cena em um jantar, ele menciona que almeja um país onde seu filho possa crescer livre. Primeiro que é a maior hipocrisia do mundo essa frase sair da sua boca, já que liberdade é exatamente o que ele procura tirar das pessoas às quais ele enfrenta, que simplesmente lutavam para terem seus lares de voltas, além de estarem cansados de se submeterem ao movimento fascista e autoritário que favorecia apenas aqueles que se enquadravam em categorias mais privilegiadas. Segundo, será que ele estaria sendo sincero quanto às suas convicções, ou isso não passaria de uma desculpa esfarrapada, apenas para esconder o seu real desejo em torturar e matar aqueles que vê pela frente, como se isso fizesse parte de sua natureza? Então não é difícil associar a figura do Capitão Vidal com a de um nazista, pois como o médico da sua esposa fala para ele: obedecer por obedecer, así sin pensarlo. Eso solo lo hacen gentes como usted, capitán. Dizendo basicamente que não importava o quão absurda a ordem pudesse ser. Ele estaria com consciência limpa de que obedeceu de bom grado, não se importando com as feridas físicas ou psicológicas que isso poderia acarretar. Ele não parece lutar por algo ou por alguém, nem ao menos pela própria esposa, apenas vendo ela como um mero produto para dar continuidade à sua linhagem. Você nota isso principalmente quando ele decide matar um médico por tê-lo contrariado, sabendo que, ao fazer isso, estaria sentenciando a sua esposa à morte. Ou quando ele prende o homem com o intuito de extrair informações dele, mas ao invés disso, ele decide primeiro quebrar o seu psicológico, o fazendo acreditar cegamente que ele poderia ser liberado. Só que tinha um problema, o homem era gago e ele tinha que contar de 1 a 3 sem gaguejar, o que é impossível para alguém que tem esse costume, até mesmo em momentos que está de boas. Amarrado a um tronco e sabendo que vai ser torturado caso não consiga chegar ao número desejado,
não havia escapatória. A cena é absurdamente tensa por N motivos. O diretor a filma com planos fechados, fazendo com que a gente se sinta na pele do personagem que está preso, esperando pelo pior, sem poder fazer nada. A ausência da trilha sonora foi uma ótima decisão, pois uma trilha tensa, ainda que bem composta, poderia ter arruinado aquilo que a cena queria comunicar. O ambiente é escuro, sendo que a única coisa que ilumina é a luz solar vinda do lado de fora, que eu interpreto como uma metáfora de que aquele é o inferno e o encarcerado estaria tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe do paraíso. O que mais aterroriza nessa cena é que a gente tem plena noção de qual vai ser o desfecho dela, assim como o Capitão Vidal, pois essa é uma das suas maiores características, a manipulação. Ele nunca pretendia libertar o Gago para começo de conversa, pois ainda que incapaz de extrair as informações necessárias sobre o exército rival, ele não podia perder a oportunidade de se sentir poderoso e confiante ao ter a vida de uma pessoa na palma de sua mão. Vilões assim costumam serem originados da tragédia. No caso do Capitão Vidal, isso nunca fica muito claro. Não sabemos se o seu pai, que é mencionado mais de uma vez, abusava dele ou batia nele quando ainda era criança, ou se foi o pensamento distorcido do pai que acabou sendo passado adiante, mas na boa, depois de tanta facada que ele dá no espectador ao decorrer da narrativa, chega uma hora que a gente simplesmente não se importa mais para o que quer que o tenha tornado daquele jeito. Apenas desejamos a sua ruína o mais rápido possível, e quando ela acontece é realmente muito estimulante, ainda que o preço a se pagar tenha sido grande demais. Tem aqueles que criticam a falta de desenvolvimento de vilões em filmes. Admito que é legal explorar sua personalidade para evitar cair na caricatura, o que é algo fácil e até comum de se acontecer. Mas por incrível que pareça, existem exceções, como é o caso do Coringa de Heath Ledger, que mesmo não tendo poderes ou grandes motivações além de ver o circo pegar fogo, convencia como uma máquina de destruição implacável, representando um oponente perigoso demais para o herói enfrentar, justamente por sempre estar um passo à sua frente. E todos esses critérios se aplicam ao Capitão Vidal. Ele não precisa de poderes ou de um plano megalomaníaco ou de frases de efeito para indicar o quão temível ele é. Ele apenas representa o patamar mais baixo que uma pessoa poderia chegar em termos de ética, moral e caráter. Claro que cada detalhe da obra de Guillermo del Toro é de fato excepcional. A história, a protagonista, o elemento fabulesco inserido num contexto pós-guerra civil, mas é o Capitão Vidal que deveria receber a maior parte dos créditos. Afinal, a Ofélia só começou a ter visões daquele mundo fantasioso depois que se mudou para a casa do padrasto, como se sua mente infantil a estivesse fazendo sair, ainda que brevemente, daquela realidade fria e desoladora. Essa é a minha interpretação, fique à vontade para deixar sua aí nos comentários. E as grandes problemáticas que surgem em sua vida são devido ao relacionamento conturbado de ambos, fazendo a própria mãe se voltar contra ela. Ou seja, ele é praticamente o esqueleto do filme. E o fato de ser o padrasto da Ofélia e de ela ser apenas uma criança só serve para torná-la ainda mais vulnerável. Ainda que as provas envolvendo o sapo e o homem pálido tenham sido de fato desafiadoras, não passaram de meros obstáculos que logo em seguida foram superados. Mas o Capitão Vidal provou estar em um nível muito mais acima, sendo capaz de deixar qualquer criatura horripilante do filme no chinelo. Afinal, como o próprio diretor já falou em entrevista uma vez, o Homem Pálido pode representar o pesadelo em sua forma mais horripilante, mas os verdadeiros monstros são bem humanos. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para ficar alerta sobre os próximos vídeos, compartilhe com os amigos, as redes sociais, ajuda demais o canal a crescer. Muito obrigado a todos e até a próxima.